Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Entenda Genética. Hoje nós conversaremos sobre organização e fluxo da informação genética em eucariotos e procariotos. E você que me acompanha sabe que o meu conteúdo aqui é voltado para análises de dados genéticos, para genética de populações, filogeografia, diversidade genética e interpretação. E deve estar se perguntando, tá, mas o que essa teoria de biologia molecular tem a ver com isso? Gente, tem tudo a ver, porque quando nós trabalhamos com regiões expressas de DNA, a forma com que nós trabalhamos o nosso dado é muito diferente de regiões intrônicas, intergênicas, que são regiões que não são expressas. Isso porque quando você vai editar o seu DNA, dependendo do lugar que você faz um corte, né, se for uma sequência expressa, você vai mudar o frame de leitura daquela região de DNA que você está estudando e, por consequência, a proteína que aquela região expressa. Então, é muito importante que você saiba como editar de maneira apropriada as sequências expressas e qual é o mecanismo que está por trás disso. Além disso, assim, quem trabalha com regiões expressas tem uma felicidade muito grande de poder ver efeito de seleção, né? De poder investigar isso, sinal filogenético nesse sentido. Então, vamos ao que interessa e comecemos aqui lembrando que nós temos dentro da biologia o domínio das bactérias. As bactérias, o DNA não está guardadinho, envolto em um núcleo, então ele está no citoplasma. E temos o domínio árquea. O domínio árquea antes era incluso dentro do domínio das bactérias, mas embora eles tenham sim semelhanças morfológicas, são bem distintos. A árquea, elas são organismos extremófilos, isto é, eles vivem em ambientes extremos, muito frio, muito sal, muita intensidade de temperatura. Mas a gente também encontra alguns organismos com estilo de vida moderado. E aí nós temos o domínio eucária. Dentro do domínio eucária nós temos o reino Plantae, o reino Fungi, o reino Animalia, o chapolim colorado aqui para exemplificar, né? E também a gente tem aí protistas que não estão inclusos em reinos. Mas então, qual é a diferença principal entre os procariontes e os eucariontes? Procário vem de pró, que é antes, e cário, núcleo. Então, antes do núcleo. Por isso que a gente tem procariotos, né? E aqui são as árqueas e as bactérias. E quando eu falo eucarioto, eu é verdadeiro. Então, cário é núcleo, né? Então, a gente entende que é o núcleo verdadeiro. Então, a gente tem aqui os fungos, os animais, as plantas e os protistas, como a gente já tinha conversado. Mas aí, vale muito a gente entender quais são as principais diferenças que eu encontro entre as células eucarióticas e as células procarióticas. Bom, a primeira delas é o tamanho, né? A célula procariótica, ela é bem menor. Na célula, vamos começar com a célula eucariótica. Na célula eucariótica, eu tenho um núcleo definido, enquanto que na célula procariótica, eu tenho a ausência de um núcleo definido por uma membrana. Então, o DNA está disperso ali no citoplasma. Eu não tenho um núcleo com uma membrana envolvendo, protegendo esse material genético. Em ambas as células, tanto na eucariótica quanto na procariótica, a gente tem os ribossomos que são fundamentais no processo de introdução do RNA. Na célula eucariótica, nós temos a presença de organelas membranares, o que não ocorre nas células procariotas. A gente não tem organelas membranares dentro das células procarióticas. A gente tem membrana celular nas duas células, tanto na procariótica quanto na eucariótica. Então aqui, só para que vocês entendam com o nosso gifzinho as diferenças entre procarioto e eucarioto, você pode observar aqui no nosso procarioto verdinho, né, que ele fica todo tristinho porque ele não tem as organelas membranares, né, mas ambos têm ribossomo no nosso eucarioto, que é laranjinha, a gente vê o ribossomo, assim como no procarioto. Mas essas são as principais diferenças, a ausência de um material genético dentro de um núcleo e as membranas e as organelas membranares. Beleza, mas então vamos aqui para o que interessa. Como é que é feita, afinal de contas, uma proteína? Como é que
como é que esse fluxo da informação se dá? Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que definir, o que é a expressão gênica? A expressão gênica nada mais é do que um processo pelo qual o DNA orquestra, coordena a síntese das proteínas. E aí a gente cai num conceito muito importante dentro da biologia molecular, que é o dogma central da biologia molecular, em que ele diz que os genes eles vão controlar a síntese das proteínas por meio de mensagens genéticas que serão codificadas na forma de um RNA mensageiro. E aí a gente tem um flow, um fluxo, né? Que é do DNA para o RNA para uma proteína. O DNA, ele tem uma desoxirribose, o açúcar dele, e em fita dupla. Enquanto que o nosso RNA, ele é uma fita simples e o açúcar que a gente tem na composição dele é uma ribose. E aí, então, são esses os nossos personagens envoltos aqui dentro da organização e o fluxo da informação genética. Bem, só que antes disso, antes da gente adentrar propriamente no processo de tradução, né, de transcrição, vamos começar entendendo um pouquinho da replicação do DNA. A replicação do DNA é a quantidade de cópias que você faz na célula. O DNA se replica, então ele cria cópias dele mesmo. E a gente chama esse processo de um processo semi-conservativo. Por quê? Porque eu vou utilizar uma fita, digamos assim, molde antiga, porque vem da molécula já existente, para que seja sintetizada uma nova fita, uma fita complementar. Por isso que a gente tem a teoria de que o sistema de replicação do DNA é um sistema semi-conservativo. O que eu preciso para que haja uma replicação do DNA? São necessários os fatores de replicação, muito importantes para que isso ocorra, e a gente também precisa de algumas enzimas, como por exemplo a DNA polimerase. A DNA polimerase é a enzima que vai adicionar os aminoácidos complementares à fita e construir uma fita complementar a essa cadeia que foi separada. Mas eu acabei de falar para vocês que essa cadeia foi separada. Como ela foi separada se a fita de DNA é dupla hélice? Aí entra uma enzima muito importante que chama helicase. A helicase ela faz um papel como se fosse de uma tesoura e ela vai quebrando as pontes de hidrogênio que ligam essas fitas de DNA para que a DNA polimerase possa trabalhar. Mas, junto com essa DNA helicase, a gente tem a topoisomerase. Eu costumo dizer que a topo ela é como se fosse um massagista, sabe? Ela vai ali à frente da helicase, fazendo com que esse DNA não se anovele tanto para que a helicase consiga abrir com mais sucesso essa que a gente chama de forquilha de DNA, que vai ficar no formato de Y, como vocês podem observar aqui, ó. No desenho a gente vê a helicase fazendo o papel dela, abrindo a fita e a polimerase adicionando os nucleotídeos. Mas como é que essa polimerase vai adicionar nucleotídeos? Como que ela sabe onde ela vai adicionar nucleotídeos? Aí a gente tem uma enzima de RNA que se chama primase. A primase ela vai adicionar uma pequena sequência de RNA no DNA e vai falar, ó, esse aqui é o lugar que é para começar a replicação do DNA, é um sinalizador. Então a primase ela adiciona essa região, né, para que a DNA polimerase reconheça essa região e comece a trabalhar. E aí então a gente tem esse processo de cópias, né, de DNA. Tranquilo? Bom, ok, então a gente já entendeu, né, que tem um processo de cópias de DNA. E, gente, uma coisa muito importante é que nesse processo de cópias, eventualmente erros acontecem. Como assim? Pode ser que a DNA polimerase ela adicione aminoácidos equivocados, que não são complementares entre si. Por exemplo, a gente sabe que a adenina se liga com a timina, vai que ela adicionou uma citosina junto com a adenina. E aí, então, a DNA polimerase ela faz um processo de revisão para ver se houve algum problema ali, se houve adição de algum nucleotídeo erroneamente. E depois que ela olha lá, ela dá um jeito de fazer o reparo para que não haja erros nesse processo. E aí, quando esses erros ocorrem, a gente tem um processo de mutação
que é um tema para outro momento. Mas agora nós vamos passar para a síntese de RNA. Então, aqui no esquema, ó, você pode observar que a gente estava no processo de replicação, que é quando tem essa fita molde, eu consigo gerar outras por um sistema semiconservativo. E depois disso, eu vou para o processo de transcrição, em que esse DNA ele vai ser transcrito em um RNA mensageiro. Então, a informação que está no DNA vai para um RNA mensageiro. A transcrição nada mais é do que uma síntese de RNA complementar à fita molde de DNA. Esse fluxo de informações agora, quando está no RNA mensageiro, ele é lido em formato de códons. Códons nada mais são do que 3 nucleotídeos juntos ali. E aí, então, esse frame de leitura é feito a partir desse código intrínseco. Tranquilo, mas aí, gente, quando a gente está nesse processo de transcrição, como eu disse para vocês, né, o transcrito de RNA, ele nada mais é do que o produto de um DNA. Então, a informação veio de um DNA e foi transcrita para um RNA mensageiro. Dentro da transcrição, e aqui isso se aplica para eucarioto e para procarioto, não importa, tá? Isso aqui é a descrição geral. A gente tem 3 etapas. A gente tem a etapa de início, que é quando efetivamente começa o processo, elongação e término. Na etapa de início, eu tenho uma sequência que a gente chama de promotor. Essa sequência promotora é o que vai sinalizar. É aqui que vai começar o nosso início da transcrição, né? De sair de DNA para uma molécula de RNA, um filamento de RNA. E aí, então, por que essa sequência é importante, essa sequência promotora de DNA? Ela é importante porque, a partir dela, a RNA polimerase, que é quem vai sintetizar o RNA a partir do DNA, sabe onde ela vai começar. É ali que é o ponto de início. Logo depois dessa região, a gente tem algo que chama de unidade de transcrição. A unidade de transcrição é a sequência logo depois desse promotor e que vai ser aquilo que a gente quer. É a sequência que vai ser transcrita em RNA. Então, quando a RNA polimerase ela se liga aqui, ó, nessa sequência promotor, essas fitas que vocês estão vendo aqui, elas são desenroladas para que essa RNA polimerase ela consiga fazer a síntese de RNA a partir do início dessa fita molde aqui de DNA. Então, a gente conversou que nós temos o promotor aqui, a RNA polimerase reconhece a região que ela precisa trabalhar, né, que ela precisa começar a converter esse DNA em RNA, e após isso a gente tem então a fita molde de DNA que vai ser transcrita em RNA mensageiro. Só que aí depois dessa fase, a gente tem a fase de elongação. Então, no processo de elongação, a RNA polimerase, ela vai desenrolando cadeia abaixo e vai sintetizando o transcrito de RNA na direção 5' 3'. E depois da elongação, a gente tem o término. O término desse processo de transcrição é quando o transcrito de RNA ele é liberado. E aí a RNA polimerase ela se dissocia da cadeia de DNA na qual ela estava trabalhando e fazendo esse processo de elongamento. E aí, gente, nessa brincadeira que eu falei para vocês, né, que a informação traduzida do DNA para o RNA, ela é sintetizada em trincas, né, em códons, a gente tem 64 códons, sendo que 3 desses códons nós chamamos de códons de finalização, sinais de término ou stop códons. Os stop códons vão sinalizar quando algo deve parar. Então, quando ocorrer a leitura ali para o aminoácido, aquele é o lugar que vai parar, que o processo finaliza. É um sinal de fumaça que fala que não, acabou. E aí, a gente também tem algo que se chama códon de início. O códon de início é a metionina, a UG. Essa é a sinalizadora para que comece um processo de transcrição, de tradução.
Por isso é que eu disse para vocês que é tão importante a gente entender como é esse flow, porque quando você for fazer a sua edição de sequências e essas regiões forem regiões expressas, você precisa identificar quais são os códons que compõem a sua região, encontrar a metionina, encontrar os stop códons e fazer as suas edições norteadas a partir desses códons. Então, resumindo aqui, né, tanto para procarioto e eucarioto, a gente tem um processo de replicação, a gente tem um DNA fita molde no sistema semiconservativo, que é copiado em outras cópias. Depois a gente tem um processo de transcrição, que é quando esse DNA ele é lido em RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro ele vai ser traduzido dentro da síntese proteica em uma proteína. Então, a síntese de polipeptídeos ela é feita utilizando a informação que está contida dentro do nosso RNA mensageiro. E aí, quem é que está envolvido no processo de tradução? Os nossos queridos ribossomos. Então, são lá nos ribossomos que o processo de tradução ocorre. E aí, gente, uma coisa que eu acho linda, maravilhosa, super legal. Além dos ribossomos, né, atuando nesse processo, a gente tem o nosso RNA transportador. Olha que gracinha. O que o RNA transportador faz? Ele vai lá no citoplasma da célula, tá vendo aqui esses, digamos, aminoácidos roxinhos? Ele vai no citoplasma da célula, e no citoplasma das células a gente tem os 20 aminoácidos essenciais. Ele pega esses aminoácidos, carreia e vai e leva até o códon para poder formar a cadeia polipeptídica. E nesse RNA transportador a gente tem o que a gente chama de anticódon. O anticódon ele vai ser, digamos assim, complementar aos códons. Então, observe aqui no nosso exemplo, ó, códon UUU. Então, o nosso RNA transportador ele vem com o anticódon AAA e vem carregando aqui o polipeptídeo correspondente, né? Então, por exemplo, ai que gracinha, aqui na glicina, a glicina é GGC. Ele vem trazendo a glicina com o anticódon para que se ligue exatamente nesse frame de leitura. Muito legal, né? Eu acho. Então, o que a gente tem que lembrar disso daqui, né? Que os RNA transportadores, eles nada mais são do que tradutores. Eles vão ali traduzir o que aquela informação que está contida no RNA mensageiro quer dizer. E o nosso ribossomo, ele atua ali na produção desses polipeptídeos. A tradução nada mais é então do que a síntese de polipeptídeos, utilizando toda a informação contida no RNA mensageiro. Agora, o que eu vou mostrar para você? Qual que é a diferença de uma transcrição e de uma tradução nos procariotos e nos eucariotos? Então, comecemos aqui pela tradução dos procariotos. Lembra que eu disse que o núcleo nos procariotos é disperso no citoplasma, não tem nenhuma membrana envolvendo esse material genético? Pois é. Então, aqui a gente tem uma transcrição normal do DNA para o RNA mensageiro, mas sem não está acoplado ao núcleo, né? E depois a gente tem a tradução que é feita pelos ribossomos, tá? Coisas que a gente tem que pensar. A expressão gênica procariótica, ela é mais simples? Sim, ela é mais simples, mas ela também tem regulação da transcrição, sinalizadores que indicam onde que essa transcrição tem que começar e também sinais de término dela, aonde que ela tem que terminar. E quando o DNA ele é transcrito em RNA e depois esse RNA ele vai ser traduzido em um polipeptídeo, ainda assim a gente também tem um códon de iniciação, lembra lá da metionina? Pois é, que também a gente tem, e os stop códons normal para que então o ribossomo consiga fazer formar o polipeptídeo exatamente no frame de leitura correto. Então, por outro lado, quando a gente olha para a transcrição em eucariotos, coisas diferentes ocorrem. A transcrição nos eucariotos, ela ocorre dentro do envelope nuclear. Então, o material genético ele está ali guardadinho. E aí, diferente dos procariotos, a gente tem algo do DNA transcrito em RNA mensageiro, mas a gente tem como se fosse
intermediário, que é o pré-RNA mensageiro. Ele não é um RNA mensageiro propriamente dito, viu, gente? Ele ainda é um pré-RNA. E aí aqui a gente vai ver que esse pré-RNA precisa passar por alguns processos para depois se tornar RNA mensageiro efetivamente. E aí eu vou mostrar para vocês como é que começa então essa transcrição nos eucariotos, como que ela começa propriamente. Lembra que nos procariotos a gente tinha os sinais de transcrição, né? Aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter, sim, fatores de transcrição que reconhecem regiões específicas, os fatores de transcrição são proteínas, tá? Que reconhecem os locais específicos para que comece essa transcrição. E aí, a gente vai para aquela base, né, que o local de reconhecimento de início é a região promotora, que tem uma sequência lá específica para que haja um reconhecimento de onde vai começar essa transcrição. Só que nos eucariotos a gente tem uma região que chama Tata Box. A Tata Box é uma sequência de nucleotídeos timina, adenina, timina, adenina, timina, adenina, e ela fica mais ou menos 25 nucleotídeos acima do ponto que efetivamente a transcrição ela vai continuar. Então aqui vocês podem observar a sequência Tata Box, inclusa aqui na minha região promotora. Então, os fatores de transcrição, eles reconhecem esse lugar para que a DNA polimerase possa efetivamente se ligar nessa posição de maneira orientada e coordenada e possa fazer o processo de adição, né, dos nossos nucleotídeos. Então, gente, o que acontece? A RNA polimerase, ela vai ser bem orientada se os fatores de transcrição estiverem atuando aqui, reconhecendo a Tata Box. Então, essas proteínas, elas são organizadoras, elas auxiliam ao trabalho da RNA polimerase 2. Aí, o que acontece? Quando começa esse início de transcrição, né, em que eu tenho a RNA polimerase 2, olha só, nessa terceira parte da figura, a RNA polimerase 2, esses fatores de transcrição, a gente chama tudo isso daqui de complexo do início da transcrição. E aí a gente começa, então, esse processamento, tá? Para um pré-RNA. Só que, beleza, eu formei, então, meu pré-RNA, transcrevi do DNA para RNA, mas como é que eu vou transformar esse pré-RNA efetivamente num RNA mensageiro? Aí, gente, inclui-se uma etapa que chama processamento do RNA. Isso aqui exige algumas coisas que são extraordinárias. Eu acho fantástica essa parte. O que acontece? Para ter esse processamento do RNA, duas coisas acontecem. Primeiro, na região 5' a gente tem uma adição de um nucleotídeo modificado de guanina que chama cap 5'. Então, na região 5' tem esse cap, que é uma guanina modificada. E aí, lá no final desse pré-RNA, há uma adição de uma cauda poli-A. A cauda poli-A, ela tem de 50 a 250 nucleotídeos de adenina. Aí você deve estar se perguntando, meu Deus, mas para que isso? Para que está adicionando essas duas coisas? Uma coisa mais linda. Primeiro, quando você adiciona isso no pré-RNA, você começa a preparar esse trecho para ser levado para fora do envoltório nuclear, porque o processo de tradução das proteínas, ele não ocorre dentro do núcleo, ele ocorre fora. Então, a gente precisa de uma sinalização para que a célula transporte essa molécula. E nesse processo, essas extremidades, elas também protegem o nosso RNA de ter algum tipo de degradação e ainda auxilia no ribossomo para que o ribossomo encontre essa molécula adequadamente no citoplasma da célula. Só que além da adição da cap 5' e da cauda poli-A, a gente também tem um processo que chama excisão de introns. Os introns são regiões não codificantes do DNA. Então, nesse processo, né, de processamento do pré-RNA, a gente vai retirar essa região intrônica e unir os exons. Os exons são as regiões que são expressas. Esse processo chama splicing. Tem também o splicing alternativo, porque isso é fenomenal. Você consegue trocar os exons de lugar e surgirem outras combinações possíveis aí de elaboração de proteínas. Mas hoje a gente vai ficar só com splicing
Eu não vou especificar o splicing alternativo, fica para outro momento. Tá, e como é que tem esse corte e essa união? Gente, isso tudo é feito pelo espliciosomo. Eu não sei como é que a gente falaria isso em português, né? Foi sei lá, uma portuguesada do inglês, mas splice é remendar em inglês. Splice é remendar. Então, o espliciosomo, ele é um conjunto de proteínas, tá? E também de RNAs, mais ou menos, acho que são 5 RNAs pequenos, small. Small é RNA. E esse conjunto de RNAs pequenos e de proteínas são responsáveis por cortar essas regiões de intron. Aqui, a gente pode observar aqui em rosa mais claro, ele vai cortar essa região de intron e vai unificar os exons que tem. E aí depois disso, olha aqui na terceira parte, o intron é removido e os exons são unificados. Aqui, ó, se vocês olharem no desenho em amarelinho, tem a nossa cap 5'. Então, revisando aqui o processo de transcrição e tradução nos eucariotos. A gente tem o material genético envolto dentro do envelope nuclear e lá dentro a gente tem o nosso DNA que é transcrito em um pré-RNA mensageiro, só que esse pré-RNA mensageiro ele precisa passar por um processamento para que ele efetivamente se torne um RNA mensageiro e nesse processamento a gente tem a adição da cap 5' no início e da cauda poli-A no final e depois a gente tem a ação dos espliciosomos, né, ou então o splice, né, que é a emenda, né, que ele tira ali junto com os RNAs pequenos e proteínas, os introns e unifica os exons. E só a partir disso que a gente tem um RNA mensageiro. Só que o processo de tradução ele não ocorre dentro do núcleo. O processo de tradução ele ocorre no citoplasma. Então, esse RNA mensageiro processado agora já é o RNA mensageiro que vai ser utilizado no processo de tradução. Ele vai sair, olha só, ele vai sair aqui de dentro do núcleo e vai para o citoplasma. E aí o ribossomo, ele faz ele consegue fazer a produção dos polipeptídeos junto com o RNA transportador, que vai chegar com os nossos anticódons e com os aminoácidos correspondentes. Então, aqui o flow dentro da expressão gênica eucariótica o DNA tá lá e a gente tem regulação da transcrição, regulação da tradução, sinais de término. Quando a gente tem, então, a transcrição do DNA para o RNA, a gente chama de transcrito primário ou pré-RNA e lá dentro a gente tem a adição de cap 5' e de cauda poli-A. Lembrando que também dentro desse transcrito primário e do RNA mensageiro, a gente tem as nossas sequências de início e de final. Lembra? A metionina é o nosso oi, começa aqui. E o AA, o AG e o UGA, coloquei aqui no cantinho para vocês, é o que vai ser o nosso códon de terminação. Tranquilo? Depois disso, a gente vai sair aqui do núcleo e vai para o nosso citoplasma. E no citoplasma, a gente tem a tradução para o polipeptídeo. Então, gente, quando a gente pensa na expressão gênica, a gente tem alguns estágios que podem ser categorizados em mais ou menos 7 passos e que são estágios que regulam a expressão gênica. A expressão gênica pode começar desde a síntese do transcrito primário até o endereçamento e o transporte de proteínas. Hoje a gente viu duas partes, né? A síntese do transcrito primário, se não houver síntese não vai ter proteína lá no final, por isso que eu tô falando que são os estágios da expressão gênica e da regulação, né? Se o RNA não for processado, a gente também não tem essa expressão. Então, assim, quando a gente está pensando em concentração celular das proteínas, a gente tem os 7 passos que eu vou citar. Então, o primeiro é a síntese do transcrito primário do RNA, depois é o processamento, né, pós-transcrição desse RNA, que a gente viu aqui bem pormenorizado nessa aula. A gente tem a degradação do RNA mensageiro, a síntese proteica efetivamente, né, que é a tradução, as modificações pró-tradicionais nessas proteínas, a degradação das proteínas e o endereçamento e o transporte das proteínas. Sendo que, como a gente focou hoje aqui no passo 1 e no passo 2, coisas importantes temos que destacar aqui. Na transcrição, a RNA polimerase é quem está envolvida no processo e no passo 2, que é a tradução, quem nós temos envolvidos no processo
é o RNA transportador e o ribossomo, tá bom? Só que lembrando que a gente também falou um pouquinho de replicação aqui, e na replicação a gente tem a enzima DNA polimerase, a topoisomerase, a primase e a helicase envoltas nesses processos. E aí, fechando a nossa ideia, tenham sempre em mente a parte biológica, efetivamente, isso é muito importante para a gente saber, porque isso vai nortear as nossas decisões. Se você estiver trabalhando com algum DNA expresso, você precisa levar em consideração, então, qual é o códon de iniciação, a gente viu que é a metionina, e a partir do momento que você identifica a metionina, aí você pode começar a editar a sua sequência. Se você não identifica a metionina, gente, e sai editando a sua sequência de DNA, você vai mudar o frame de leitura. Lembra que a informação ela é traduzida do DNA para o RNA mensageiro em códons? Então, esses códons vão ser lidos nos polipeptídeos. Se você modifica a ordem desses códons, se você modifica a composição do códon, você vai gerar outro tipo de proteína que não tem nada a ver. E aí você não vai estar relatando o que de fato ocorre. E a gente tem vários programas que nos ajudam a ver o sinal de seleção. São trabalhos belíssimos, a gente pode trazer aqui para vocês como a gente faz essa análise, mas independente de você verificar o sinal de seleção ou não, para as suas análises, se você estiver trabalhando com a região que expressa algo, né, tem a expressão gênica, você tem que levar em consideração o códon de início e o códon de final, para que você saiba efetivamente onde você está editando. E aí, uma dica que eu dou para você é quando você importar a sua sequência de DNA, seja no Bioedit, no Civil, o software que você estiver visualizando os seus dados, converte para aminoácido. Porque quando você converter para aminoácido, você vai conseguir identificar onde é que está a metionina e poder fazer as suas edições com mais tranquilidade, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada e até breve!